Apenas 10 minutos após o divórcio, a minha conta bancária recebeu inesperadamente 80 milhões de euros. O meu ex-marido celebrava alegremente o seu casamento luxuoso com a amante, mas no segundo seguinte, ao ver as imagens no ecrã do copo d'água, caiu de joelhos no chão. Saí do Tribunal de Família e Menores de Lisboa exatamente às 10h20 da manhã. O sol de Lisboa, no final de junho, refletia no asfalto como uma placa de vidro a ferver, tão ofuscante que bastava levantar um pouco os olhos para sentir as vistas a arder. Nas minhas mãos, levava a sentença de divórcio por mútuo consentimento, recém-carimbada com o selo branco, a tinta ainda fresca, o papel ainda a cheirar a burocracia. Mas o meu casamento de 5 anos com o Hugo já estava frio há muito tempo. Tão frio que, ao segurar o documento, não senti dor, apenas um alívio, como se tivesse acabado de desatar do pescoço uma fita de seda linda, mas que, dia após dia, me asfixiava a respiração. O Hugo caminhava ao meu lado, de camisa branca engomada, o relógio a brilhar ao sol, com um ar descontraído de quem acabou de fechar um negócio lucrativo, e não de quem acabou de assinar o ponto final de uma família que outrora tivera jantares quentes. Das vezes em que fiquei à espera que ele chegasse, das noites em que ficava sentada a desenhar plantas até de madrugada, enquanto ele dormia de costas viradas, deixando o enorme apartamento num vazio imenso, onde apenas se ouvia o som do meu lápis no papel. Ele não olhou para mim, apenas baixou a cabeça para enviar uma mensagem, com o canto da boca a erguer-se muito, subtilmente. Aquele tipo de sorriso que, antes, eu confundia com confiança e que mais tarde percebi ser um hábito de desprezo pelos outros, já enraizado no sangue. Maria, disse ele, com a voz tão insípida como água fria. A partir de agora, não uses o título de minha mulher para contactar seja quem for na empresa. O apartamento no Parque das Nações é propriedade da minha família. Hoje à tarde, a administração vai mudar o código da porta. Pedi que encaixassem as tuas coisas pessoais e as enviassem para a tua terra, no Alentejo. Os 20 mil euros do acordo, considera-os como o nosso último ato de decência. Olhei para ele sem discutir. Na verdade, se fosse há 3 anos, eu perguntar-lhe-ia como conseguia dizer tais palavras depois de tudo o que fiz por ele, pela mãe dele e por todo o grupo vanguarda da sua família. Mas hoje era diferente. Há respostas que, quando já se conhecem bem demais, voltar a perguntar apenas nos desvaloriza. Dobrei o papel do divórcio e guardei-o na carteira, com uma leveza que até a mim me surpreendeu. Podes fazer como entenderes. Talvez a minha serenidade o tenha incomodado. Ele parou, virou-se para mim com um olhar misto, de pena e triunfo. Não tentes dar uma de superior. Sem mim, não passas de uma arquiteta ultrapassada, uns quantos projetos velhos e o título de filha de um engenheiro já falecido. Vê se ganhas juízo, e não causes problemas no meu casamento com a Vera logo à noite. Não quero que o meu dia de festa seja manchado por alguém do passado. Vera. Esse nome caiu no meio da manhã, como um fino estilhaço de vidro. A mulher, que costumava chamar-me de amiga, que se sentava na sala de estar da minha casa, com a chávena de chá que eu preparara nas mãos, e com os olhos a brilhar dizia que me admirava por ser tão competente na profissão e saber manter a família unida. A mesma pessoa que mais tarde surgiu nas viagens de negócios do meu marido, nas fotografias apagadas à pressa e no cheiro a perfume estranho, entranhado no colarinho dele a cada noite que chegava tarde. Eu sorri levemente. Não tenho qualquer interesse em estragar o teu casamento. O Hugo pensou que eu estava a ceder, e a sua expressão tornou-se ainda mais complacente. Ainda bem. Pessoas como tu deviam aprender a aceitar o seu
Destino. Ele virou as costas e caminhou em direção a um carro de luxo preto. O aguardava, a brilhar. A mãe dele, a dona Catarina, sentada no carro, baixou o vidro e olhou para mim com os lábios pintados de vermelho cerrados, como quem olha para um objeto velho, acabado de ser deitado fora. Não se deu ao trabalho de cumprimentar. Apenas gritou de lá de dentro: "A partir de hoje, não me voltes a chamar de mãe. Ah, minha família não tem espaço para noras incapazes de dar um herdeiro e que ainda, por cima, trazem o azar da pobreza." A história é transmitida exclusivamente no canal Viver Bem na Terceira Idade. Desejamos aos nossos caros ouvintes momentos de puro relaxamento. Se fosse no passado, aquela frase ter-me-ia doído ao ponto de me faltar o ar. Eu ansiara ter uma verdadeira mãe. Cheguei a pensar que bastava ter paciência, ser obediente, cuidar dela quando estivesse doente, cozinhar os seus pratos preferidos, baixar a cabeça quando me repreendia, e um dia ela compreenderia o meu coração. Mas as pessoas, por vezes, não nos odeiam porque fazemos algo errado. Odeiam-nos porque já não temos nada que elas queiram extorquir. O carro arrancou, deixando um fino rastro de fumo e o som da gargalhada do Hugo ecoando do interior. Fiquei ali parada por alguns segundos e chamei um táxi. Mal me sentei no banco de trás, o meu telemóvel vibrou. Uma mensagem do banco apareceu no ecrã com uma notificação a confirmar a recepção de fundos de um fundo fiduciário nacional. Após a última condição legal ter sido ativada, olhei para a longa sequência de números, tão longa que parecia que os meus olhos nunca mais iam acabar de a percorrer. As palmas das minhas mãos arrefeceram, não por medo, mas porque, finalmente, aquele dia tinha chegado. 80 milhões de euros não eram dinheiro caído do céu, não eram um presente de ninguém. Eram a parte dos lucros ocultados durante anos das patentes de materiais de construção anti-fissuras que o meu pai me deixara. Somados aos direitos de autor de design que o Grupo Vanguarda usara vários truques para desviar através de empresas de fachada, tentando transformar a propriedade intelectual da minha família em patrimônio deles. Eles achavam que eu não sabia. Achavam que uma mulher que passava o ano todo calada na cozinha da casa do marido não sabia ler relatórios financeiros, não compreendia a estrutura de ações, não conseguia ver os números adulterados sob a fachada deslumbrante de um grupo imobiliário. Enganaram-se. Fechei o ecrã e olhei pelo vidro do carro. Lisboa continuava cheia, barulhenta, ainda com pessoas apressadas a passar o sinal amarelo. Árvores paradas sob o sol, edifícios altos a refletir o céu descolorido. Tudo lá fora continuava igual, mas eu sabia que a minha vida tinha virado a página. "A senhora vai para onde?" perguntou o taxista, com voz hesitante. Olhei para o enorme cartaz publicitário pendurado em frente a um hotel junto ao Rio Tejo, ao longe. Lá estava a fotografia de Hugo e Vera vestidos de noivos. Por baixo, lia-se: "Celebração da luxuosa união de duas grandes famílias do setor imobiliário." Olhei durante muito tempo, até já não sentir nenhuma amargura no peito, restando apenas uma calma afiada e gélida. "Leve-me ao Hotel Palácio do Tejo", disse eu. O taxista olhou para mim pelo espelho retrovisor. "Hoje parece que há lá um casamento muito grande, senhora. O trânsito para entrar deve estar complicado." "Não faz mal", respondi com uma voz muito suave. "Vou apenas entregar uma prenda." O telemóvel vibrou novamente. Desta vez era uma mensagem do Dr. Joaquim, advogado que representava o fundo fiduciário da minha família. "Todos os processos estão prontos. Os dados sobre os fluxos de dinheiro, contratos falsos, transferências de patentes e as atas das reuniões internas foram selados legalmente. Só aguardo a tua confirmação para a hora da divulgação." Digitei apenas 3 palavras. Logo à noite, depois de enviar, encostei-me ao banco.
Há 5 anos, entrei na família Castelo com o coração brando, acreditando que o casamento era o lugar onde duas pessoas enfrentavam as tempestades juntas. 5 anos depois, saía de lá com as mãos limpas, uma conta com 80 milhões de euros e uma verdade capaz de deitar abaixo o castelo que o Hugo tinha construído usando o meu próprio esforço. O casamento dele logo à noite seria lindíssimo. Flores importadas da Madeira, vinhos encomendados à medida, convidados de grande prestígio e o ecrã gigante no meio do salão transmitiria a comovente história de amor que ele e a Vera tinham encenado. Mas o Hugo não sabia que por trás daquele filme havia outro à espera de ser reproduzido. A história é transmitida exclusivamente no canal Viver Bem na Terceira Idade. Desejamos aos nossos caros ouvintes momentos de puro relaxamento. E a prenda que eu lhe levava faria certamente com que ele se lembrasse dela para o resto da vida. O táxi parou em frente ao Hotel Palácio do Tejo, perto das 11 da manhã, quando o sol já começava a derramar sobre as águas do rio uma luz dourada e ofuscante. Fitas de seda branca e flores frescas estendiam-se do portão de entrada até ao salão principal. Visto de longe, parecia uma passadeira estendida para os vencedores passarem. Eu fiquei sentada no carro mais alguns segundos, a olhar para a grande placa com os nomes Hugo e Vera em caligrafia desenhada. Abaixo estavam votos de felicidades muito bem escritos, condizentes com a forma como a família Castelo sempre quis que o mundo os visse, deslumbrantes, impecáveis, plenos, sem qualquer racha visível. Mas eu sabia que por baixo daquela camada de flores brancas havia alicerces podres. O taxista virou-se e perguntou baixinho: "Vai sair já, senhora?" Abri a carteira para pagar e disse: "Sim, saio aqui." Talvez ele tenha ficado surpreendido por me ver com um vestido bege simples, sem maquilhagem pesada, nem qualquer joia vistosa, pois à porta do hotel só se viam carros de luxo a fazer fila, e as mulheres que saíam vestiam trajes deslumbrantes. Os homens de fato, relógios e sapatos de couro polido. O som das risadas misturava-se com o clique das câmaras das equipas de comunicação, fazendo o ambiente parecer mais um grande evento comercial do que um casamento. Caminhei devagar pelo arco de flores, sem pressa, sem evitar o olhar de ninguém. Uma jovem recepcionista aproximou-se, curvou-se ligeiramente, com um sorriso profissional. "A senhora poderia facultar-me o seu convite?" Olhei para ela e sorri o suficiente. Não vim assistir à festa, vim encontrar-me com a equipa técnica do palco. O doutor Joaquim já deve ter avisado. Ao ouvir o nome Joaquim, a recepcionista hesitou um instante. Nos círculos de advogados e empresários de Lisboa, o nome Joaquim não era algo que se pudesse ignorar. Ele era quase 20 anos mais velho do que eu, fora o melhor amigo do meu pai, e também o único que, após a morte dele, insistira constantemente para que eu preservasse o que era meu. Embora na altura eu fosse demasiado branda para compreender que a decência não significa permitir que os outros pisem em nós livremente. A recepcionista inclinou-se de imediato, convidando-me a entrar na zona de espera, e eu aproveitei para observar cada detalhe no salão do hotel enquanto caminhava. Desde a posição das câmaras, os cabos elétricos atrás do palco, a mesa de luzes, até ao ecrã gigante que testava o vídeo de casamento previamente editado. No ecrã, o Hugo de fato escuro dava a mão a Vera, caminhando por um jardim cheio de flores. A voz dele foi gravada de forma mais profunda que o normal, dizendo que após anos de desvios, encontrara finalmente a mulher que o fazia querer começar de novo. Fiquei não muito longe do ecrã ao ouvir aquela frase e não senti qualquer dor. Achei apenas assustadoramente ridículo. Costuma-se dizer que os homens, quando
deixam de amar, tornam-se cruéis, mas em relação ao Hugo, penso que ele nunca me amou no verdadeiro sentido da palavra. Ele apenas precisou de mim em tempos. Precisou dos meus desenhos, precisou das patentes do meu pai, precisou da minha paciência para desempenhar o papel de marido bem-sucedido, com uma retaguarda estável e com uma mulher suficientemente silenciosa na sua sombra para que ele pudesse subir ao palco descansado e receber os aplausos que, na verdade, não lhes pertenciam. Enquanto observava, o telemóvel vibrou. Era uma mensagem da dona Catarina. Não penses que por te teres divorciado, o assunto está encerrado. Hoje à tarde, enviarei a minha equipa para inspecionar o apartamento. Das coisas que pertencem à família Castelo, não podes levar um único alfinete. Quanto aos processos de design no escritório, o Hugo disse que pertencem todos à empresa. Mandarei selá-los. Vê se ganhas juízo. Depois de ler, o meu dedo parou no ecrã durante muito tempo. Aqueles processos de design eram os últimos esboços que o meu pai deixara antes de morrer. Havia páginas que ainda tinham velhas manchas de café dele. Havia notas escritas na sua letra inclinada que, cada vez que eu as via, lembravam-me as noites em que pai e filha nos sentávamos à velha mesa de jantar. O meu pai comia e dizia-me que a profissão de construtor não era apenas erguer paredes altas e casas bonitas, mas sim garantir às pessoas um lugar seguro para onde regressar. A dona Catarina não percebia isso. Para ela, qualquer coisa que estivesse no perto, apartamento da família Castelo, era automaticamente da família Castelo, incluindo o meu esforço, a minha juventude e a minha dignidade. Não lhe respondi. Reencaminhei aquela mensagem para o Dr. Joaquim. Menos de um minuto depois, ele ligou. A voz dele mantinha-se serena como sempre, mas no fundo tinha uma firmeza muito clara. Maria, não voltes ao apartamento sozinha. Eu já mandei pessoas para lá. Todos os teus bens pessoais, incluindo os documentos que o teu pai te deixou, têm processos a comprovar a origem. Se a dona Catarina lhes tocar, estará a incorrer num crime de apropriação ilegal. Olhei para a zona do banquete, onde os ramos de flores brancas estavam a ser trocados pela última vez. Eu percebo, doutor. O doutor Joaquim fez uma pausa e depois falou mais devagar. Tens mesmo a certeza sobre hoje à noite? Quando for divulgado, não é só o Hugo que vai cair, todo o grupo Vanguarda vai tremer. Estiveste lá dentro 5 anos, haverá quem diga que és implacável. Baixei ligeiramente o olhar. Doutor, se eles apenas me tivessem traído, talvez eu tivesse partido em silêncio. Mas eles usaram os projetos do meu pai para falsificar propostas, usaram materiais não conformes no bairro social, Ribeirinho, e depois obrigaram-me a assinar os relatórios de design, embora eu tivesse avisado sobre os riscos de infiltração. Se eu me calar, quando os prédios ruírem no futuro, não será o Hugo nem a dona Catarina que sofrerão, mas, sim, as famílias pobres que lá vivem. Houve silêncio do outro lado da linha. Eu sabia que ele compreendia, e essa era a razão pela qual eu não podia simplesmente pegar no dinheiro e ir embora. 80 milhões de euros eram a minha liberdade, mas a verdade era a dívida que eu tinha de pagar ao meu pai, à profissão e aos próprios anos em que andei de cabeça baixa durante tanto tempo. Desliguei a chamada e segui pelo corredor lateral até a sala de controlo. Um homem de 30 e poucos anos já me aguardava. Alto, com camisa cinzenta, segurava uma fina pasta de documentos. Ele era o Samuel, o especialista técnico arranjado pelo Dr. Joaquim, e também quem analisara todos os dados com a equipa jurídica antes de os integrar no sistema de divulgação. Samuel fez uma pequena vênia sem rodeios. Dona Maria, a nossa equipa, configurou 2 camadas de dados. A primeira camada é o relatório financeiro que pode ser divulgado publicamente
o suficiente para que os convidados percebam que há problemas. A segunda camada são as provas completas, que só serão enviadas simultaneamente para a polícia judiciária, imprensa e os grandes acionistas. Quando a senhora confirmar, o ecrã não poderá ser desligado com comandos normais. No entanto, como isto é um hotel, preciso da sua autorização final para evitar envolver terceiros. Recebi a pasta das mãos do Samuel. Lá dentro estavam as cópias dos contratos de compra de materiais superfaturados, os autos de recessão com datas alteradas, o e-mail interno do Hugo a pedir aos subordinados que removessem o meu nome da equipa de design e ainda uma gravação que eu já sabia de cor, aquela em que o Hugo dizia ao diretor financeiro: "Basta-me assinar o divórcio e todos os direitos e patentes serão limpos e transferidos para a nova empresa em nome da Vera." Cada linha escrita no papel parecia um corte, mas esses cortes já não me faziam sangrar. Serviam apenas para me lembrar por que motivo estava ali. "Samuel", perguntei, "quanto tempo dura o filme de casamento deles?" "Cerca de 8 minutos, senhora." "Então, ao minuto 6, insira os primeiros dados. Deixe que digam todas as palavras bonitas primeiro." Samuel olhou para mim por um instante, com um toque de surpresa, e assentiu, com certeza. Deixei a sala de controlo e regressei ao salão principal. Exatamente nessa altura, a porta do elevador abriu-se. Hugo e Vera saíram rodeados por maquilhadores, operadores de câmara e assistentes. Vera vestia um vestido de noiva estilo sereia, justo ao corpo, e no pescoço exibia um colar de diamantes que eu reconheci de imediato, porque não era dela. Era a joia que a minha mãe me deixara antes de falecer. No ano em que me casei com o Hugo, a dona Catarina pediu-o emprestado com o pretexto de o usar apenas num dia para fazer boa figura à família do noivo. E depois guardou-o no cofre, argumentando que quando uma nora entrava na família do marido, o enxoval deveria ser gerido pela sogra. Fiquei estática. Pela primeira vez naquele dia, uma verdadeira fúria atravessou-me o peito. Silenciosa, sem se transformar em barulho, mas afiada como uma faca, Vera viu-me primeiro. O sorriso nos seus lábios vacilou rapidamente, mas logo recuperou a suavidade um segundo depois. Aquela suavidade de quem sabe que está a ser rodeada por dezenas de lentes de câmaras. Agarrou-se ao braço do Hugo com mais força e disse com um tom que soava a pena: "Maria, não pensei que viesses." O Hugo virou-se bruscamente e o seu rosto escureceu na hora. Caminhou na minha direção, baixando o tom de voz, mas sem conseguir esconder a irritação. "O que vieste aqui fazer? Já te disse para não apareceres hoje." Olhei para ele e depois para o colar no pescoço da Vera. "Vim buscar uma coisa minha." Vera fingiu surpresa, levando a mão levemente ao pescoço. "Estás a falar deste colar?" "A mãe Catarina deu-mo como prenda de casamento." "Se tens tanta pena de uma velharia destas, mas logo digo a alguém que te transfira o dinheiro." Correspondente. Ouvi claramente alguns risos abafados das pessoas em redor. O Hugo também sorriu, com uma expressão como se eu ainda fosse a mulher miserável, agarrada a umas quantas recordações baratas. Inclinou-se e disse com uma voz suficientemente baixa para as câmaras não captarem: "Maria, não faças figuras. Uma joia não vai salvar a tua dignidade." Ergui a cabeça para o encarar. "Tens razão. Uma joia não salva a minha dignidade, mas pode provar um hábito muito mau da tua família." O Hugo franziu o sobrolho, o rosto a mudar de cor por um segundo. Não disse mais nada. Peguei apenas no telemóvel e enviei uma mensagem ao Dr. Joaquim: "Adicione os bens pessoais ao pacote de divulgação." Depois dei um passo atrás, abrindo caminho para os noivos passarem, como qualquer outro convidado.
O Hugo achou que tinha vencido. Arrumou a manga do casaco, deu o braço à Vera e avançou para o salão de festas ao som de aplausos e música suave. A dona Catarina saiu do meio da multidão. Ao ver-me, ficou com um rosto gélido, mas como havia convidados por perto, cerrou os dentes e sussurrou: "Se ainda tens um pingo de vergonha, sai daqui agora. Não me obrigues a chamar a segurança." Olhei para ela, tão educadamente que ela própria estacou: "Senhora Dona Catarina, já não sou sua nora, por isso já não precisa de me ensinar as regras da família Castelo. Mas espero que se lembre de uma coisa: os objetos dos outros, quer a senhora os segure durante 5 ou 10 anos, não passam a ser seus por magia." A dona Catarina empalideceu. "Atreves-te a falar assim comigo?" Sorri. "Apenas. Estou a antecipar o que a lei lhe dirá de forma mais clara logo à noite." A música no salão subiu subitamente e a voz do apresentador ecoou, convidando os presentes a ocuparem os seus lugares para dar início à exibição do filme A Jornada de Amor de Hugo e Vera. Virei as costas e caminhei para o fundo da sala, escolhendo um canto discreto o suficiente para ver o palco, o ecrã gigante e os rostos radiantes daqueles que acreditavam estar prestes a entrar no momento mais glorioso das suas vidas. O Hugo estava sob as luzes, de mãos dadas com a Vera, enquanto a dona Catarina se sentava na primeira fila, com o pescoço altivo, como uma rainha que acabara de casar o filho com uma família à sua altura. Nenhum deles sabia que por detrás daquela parede de flores brancas, o relógio já tinha começado a contagem decrescente. Primeiro minuto, o ecrã mostrava o Hugo e a Vera a conhecerem-se num evento de solidariedade. Terceiro minuto, a Vera, emocionada, dizia que o Hugo era o homem que lhe dava um sentimento de proteção. Quinto minuto, o Hugo, olhando para a câmara, dizia que estava grato pelo que tinha passado, mas que o seu futuro pertencia apenas à Vera. Olhei para o relógio no meu pulso. O sexto minuto aproximava-se, e desta vez, quem teria de estar grato pelo passado não seria eu, seria ele. Quando o sexto minuto chegou, a música no salão ainda soava suave como seda, e o ecrã grande ainda exibia o rosto do Hugo, naquele vídeo cuidadosamente editado. Ele estava no meio de um jardim de luzes, a olhar diretamente para a lente com aquele olhar profundo que eu, noutros tempos, estupidamente acreditara ser sincero. Dizia ele que na vida há erros que precisam de ser encerrados para que se possa caminhar para a verdadeira felicidade. Ao seu lado, Vera sorria de cabeça ligeiramente inclinada, a mão no peito como se estivesse engasgada de tanta emoção. Nas cadeiras embaixo, começaram a ouvir-se suspiros. Algumas senhoras de mais idade até se viraram umas para as outras, sussurrando que os noivos formavam um casal tão bonito. Só eu, no fundo do salão, continuava completamente quieta, pois eu sabia que logo a seguir aquela bela frase, a primeira cortina ia cair. O ecrã escureceu de repente por exatos 2 segundos. Aqueles 2 segundos foram tão curtos que se alguém piscasse os olhos, poderia nem notar. Mas para o Hugo, a Vera e a dona Catarina, foram 2 segundos suficientes para que tudo que estava a correr bem parasse de forma abrupta. O apresentador inclinou pouco a cabeça em direção à mesa técnica, pensando ser apenas um erro de imagem habitual, e o operador de câmara continuou a focar os rostos radiantes das famílias. Mas logo a seguir, no ecrã negro, surgiram palavras a branco, claras e gélidas como se estivessem cravadas no ar. Relatório de auditoria independente sobre propriedade intelectual e fluxos de royalties do Grupo Vanguarda. Todo o salão ficou em silêncio. Não era aquele tipo de silêncio de emoção. Era um silêncio pesado de pessoas que acabavam de sentir que algo não estava bem, mas ainda sem conseguirem perceber o quê. O Hugo virou a cabeça rapidamente para o ecrã,
o sorriso congelado nos lábios. Vera apertou com força o buquê de noiva, os olhos varrendo o salão na direção da Dona Catarina. A Dona Catarina, por seu turno, levantou-se num salto na primeira fila. A voz dela ecoou de forma estridente. Quem mandou projetar isto? Desliguem, desliguem isso já. Mas o ecrã não se desligou. Em vez disso, números começaram a aparecer. Sem barulho, sem grandes gráficos vistosos, apenas uma tabela comparativa entre as patentes de materiais de construção em nome do meu pai. Os projetos onde o grupo Vanguarda as tinha usado nos últimos 5 anos e a margem de royalties que tinha sido desviada através de 3 empresas intermédias, antes de desaparecer num fundo de investimento controlado pela família Castello. Conseguia ouvir o murmúrio espalhar-se como uma onda. As pessoas dos negócios não precisavam de grandes explicações. Bastou olharem para as primeiras linhas para perceberem que aquilo não era um assunto romântico, nem um ato de ciúmes barato, no meio de um casamento. Era a revelação de um caso de apropriação de propriedade intelectual e fraude financeira com magnitude suficiente para arrastar todo um grupo empresarial para o abismo. O Hugo correu em direção ao palco e arrancou o microfone das mãos do apresentador. A voz dele tentou soar calma, mas o tom final denunciava o tremor. Peço desculpa a todos os convidados. Parece que a nossa equipa técnica transmitiu por engano um documento interno. Foi um incidente indesejado. Espero que continuem a desfrutar do banquete. Nós trataremos disto de imediato. Enquanto falava, olhava de soslaio para a sala de controlo, com um olhar fulminante de raiva. Um dos seus assistentes correu em direção aos bastidores, mas antes de lá chegar, o ecrã já tinha passado à secção seguinte. Uma captura de ecrã de um e-mail interno onde o Hugo pedia aos subordinados que removessem o meu nome da equipa de autores do projeto e o substituíssem por uma nova empresa subsidiária em nome da Vera. Data, remetente, assinatura eletrônica. Tudo estava tão claro que mesmo que se tentasse fingir que não se via, era impossível. Vera empalideceu, perdendo de imediato toda a doçura de momentos antes. Os seus olhos fixaram-se no Hugo, como quem pergunta por que motivo aquelas coisas estavam a aparecer ali. Por que motivo ele lhe dissera que estava tudo limpo, resolvido? Por que motivo o dia do seu casamento, aquele degrau que a elevaria à senhora de um grande grupo empresarial, se transformava subitamente numa armadilha pendurada em cima da sua cabeça? Mas o Hugo não conseguiu responder. Permanecia no palco, a segurar o microfone com força, os lábios a mexerem-se sem conseguir formular uma única frase firme. Eu saí do fundo do salão num passo nem lento nem rápido. Cada passo que eu dava, por entre as mesas cobertas de toalhas brancas, fazia os convidados virarem a cabeça. Alguns reconheceram-me. Outros tinham apenas ouvido rumores de que eu era a ex-mulher que se tinha divorciado do Hugo naquela mesma manhã. Mas o olhar deles mudava rapidamente ao perceberem que eu não chorava, não gritava e não fazia escândalos, como nas histórias que as pessoas gostam de imaginar sobre mulheres traídas. Eu caminhava com uma tranquilidade que demorara 5 anos a aprender. Uma calma que não vinha por já não haver dor, mas por ter doído tempo suficiente para não me permitir tremer à frente daqueles que um dia acharam piada aos meus tremores. Quando Hugo me viu, a cor fugiu-lhe do rosto. Maria, que raio estás a fazer? Parei em frente ao palco, levantei a cabeça para ele e disse: vim apenas recuperar o que é meu. A Dona Catarina atirou-se para a frente. E, embora tivesse mais de 60 anos, a raiva fazia com que andasse muito rápido. Apontou-me o dedo à cara e gritou com a voz entre dentes: és mesmo uma mulher cruel e maldosa. Hoje é o dia do casamento do Hugo. Se não conseguiste segurar o teu marido,
Não tinhas de vir difamar a minha família. Pensas que assustas alguém com uns quantos bonecos num ecrã? Olhei para ela, mantendo o tratamento respeitoso de sempre. Afinal, o meu pai ensinou-me que quando os outros perdem a compostura, o problema é deles. Baixar o nível das palavras seria um problema meu, senhora Dona Catarina. Se fossem apenas alguns bonecos, eu não os teria trazido para aqui. Todo o processo foi enviado, em simultâneo, para a polícia judiciária, para a imprensa econômica e para os grandes acionistas do grupo Vanguarda. O que as pessoas estão a ver é apenas a parte permitida tornar pública neste momento. Um pequeno barulho soou do lado da Vera. O buquê escorregou-lhe das mãos, caiu no chão do palco. O Hugo estacou, o olhar a passar de zangado para apavorado. O que é que estás a dizer? Tirei da carteira um envelope pardo e ergui-o para que todos pudessem ver. Esta é a confirmação do banco de que o fundo fiduciário da minha família ativou a cláusula de recuperação de royalties logo após o nosso casamento ter sido legalmente dissolvido. Esta manhã, assim que o tribunal oficializou divórcio, 80 milhões de euros foram transferidos para a conta em meu nome, correspondentes à parte dos lucros que o Grupo Vanguarda usou de forma ilícita com base nas patentes do meu pai. O salão estilhaçou-se num caos de murmúrios. 80 milhões de euros não era um número para as pessoas ouvirem e esquecerem. Era um montante tão elevado que, subitamente, o luxuoso casamento em redor parecia minúsculo. O vestido de noiva da Vera, as flores caríssimas, as garrafas de vinho premium, de repente tudo, isso não passava de uma fina camada de tinta sobre uma parede prestes desmoronar. Comecei a ver os convidados a tirar os telemóveis, uns a ligarem a assistentes, outros de cabeça baixa a teclar mensagens, e outros ainda a afastarem-se subtilmente das mesas, com receio de serem envolvidos num escândalo do qual não conseguiriam escapar a tempo. O Hugo desceu do palco. A sua voz estava tão baixa que soava quase a uma súplica, embora tentasse manter o disfarce de ameaça habitual. Maria, podemos falar em privado. Eu dou-te o que quiseres, mas tens de parar com isto agora mesmo. Olhei para o homem que tinha sido meu marido e lembrei-me subitamente das noites em que eu tinha febre alta, mas tinha de me levantar para fazer uma canja para a mãe dele, porque a Dona Catarina dizia que uma nora em casa não pode ficar deitada como se fosse visita. Lembrei-me das vezes em que os meus desenhos foram a concurso com o nome de outra pessoa, enquanto Hugo dizia friamente que não devia ser egoísta, que marido e mulher são só um, e que se a empresa crescesse, eu também ganharia. Acreditei nesse um, até perceber que, na família Castelo, esse um significava que o que era meu passava a ser deles e a minha dor ficava só para mim. Não quero que me deis nada, disse eu. Só quero que pagues. A Vera desceu de repente, tentando manter um tom de voz dócil, mas os olhos já estavam vermelhos de medo. Maria, eu sei que estás zangada, mas hoje há muitos idosos. As duas famílias estão cá. Podemos resolver isto mais tarde. Fazer isto só fará as outras pessoas rirem-se de nós os três. Virei-me para ela. Vera, quando puseste ao pescoço o colar da minha mãe, pensaste se as outras pessoas se iriam rir? Quando assinaste como diretora da empresa de design com base nos meus projetos roubados, pensaste se as outras pessoas se iriam rir? Ou será que o teu único medo hoje é que descubram a verdade antes de te tornares a patroa? A cara da Vera ficou lívida. A sua mão ergueu-se para cobrir o colar, como se só naquele momento sentisse o quão pesado era. Exatamente nessa altura, o ecrã passou para a gravação de voz. A voz do Hugo espalhou-se por todo o salão, clara e fria. A Maria é só a titular inicial. Assim que nos divorciarmos, transfere-se todos os direitos de exploração para a empresa da Vera.
E os esboços do pai dela, guardem-nos, não a deixem levar. Ninguém disse mais nada. A dona Catarina recuou um passo, e pela primeira vez, o seu rosto demonstrou pânico autêntico. O Hugo ficou petrificado. O microfone escorregou-lhe da mão e caiu no chão, produzindo um ruído estridente, ensurdecedor. A Vera olhou para ele, depois para mim, os lábios a tremerem sem conseguirem emitir um único som. E eu permaneci ali no meio, ouvindo o meu coração a bater, muito devagar e ritmado. Como se, ao fim de tantos anos presa, naquela casa burguesa e falsa, conseguisse finalmente respirar fundo. O som estridente do microfone no chão prolongou-se por uns segundos até se extinguir. Mas o silêncio que se lhe seguiu foi mais aterrador do que qualquer som. Naquele hiato, todas as pessoas no salão perceberam que aquilo já não era uma festa de casamento, tinha se transformado num interrogatório público. Noivo estava ali de fato caríssimo. A noiva tinha a joia de outra pessoa no pescoço e a mãe do noivo tremia porque, pela primeira vez, percebeu que as coisas que ela achava que o dinheiro e as influências tapariam estavam a ser expostas debaixo de luzes brancas, sem sítio para onde fugir. O Hugo baixou-se para apanhar o microfone, mas as mãos tremiam tanto que precisou de 2 tentativas. Olhou à volta do salão, à procura de um rosto familiar que o pudesse salvar. Um grande acionista, um amigo da banca, convidado ligado à comunicação social. Mas todos aqueles que minutos antes erguiam os copos com ele, fugiram do seu olhar muito rapidamente, com medo de que, se olhassem durante muito tempo, os seus próprios nomes pudessem ser associados ao escândalo do Grupo Vanguarda. Eu sabia que aquela sensação ia esfaquear o orgulho do Hugo, magoando mais do que qualquer insulto. Ele estava habituado a ser rodeado, a ter quem lhe acatasse ordens, habituado a pensar que bastava franzir a sobrancelha para que toda a sala se adaptasse às suas vontades. E agora, no meio do seu próprio casamento, estava ali sozinho como alguém que fica para trás depois de uma queia. Maria, disse ele novamente. A voz perdeu a arrogância inicial. Se queres tratar dos problemas da empresa, podemos sentar-nos com os advogados. Mas ao transmitires isto aqui, estás intencionalmente a destruir a minha honra e a da minha família. Tens noção das consequências? Olhei para ele durante muito tempo e um sentimento estranho atravessou-me. Não, era compaixão, não era pena. Foi constatar, tardiamente, que aquele homem continuava a não perceber onde é que tinha errado. Ele não perguntou se os documentos eram verdadeiros. Não perguntou por que é que eu tivera de chegar àquele ponto. Perguntou apenas se eu tinha noção das consequências. Como se as consequências só tivessem começado no momento em que eu expusera a verdade e não no dia em que ele assinou os primeiros contratos fraudulentos. Tenho, respondi. Foi por ter noção que vim até aqui. A dona Catarina avançou bruscamente, com a voz embargada de raiva. Não sejas hipócrita. Nos últimos 5 anos comeste a nossa comida, moraste na nossa casa, usaste o título de nora da família Castelo. Agora vens para aqui armar-te em vítima. Não tens vergonha perante os teus pais já falecidos? Aquela frase congelou-me o sangue nas veias. Eu não fiz um escândalo, mas os dedos com os quais segurava o envelope pardo apertaram-se até doer. Os meus pais eram a linha vermelha que ela não deveria ter cruzado. Dei mais um passo na direção dela, mantendo a voz calma, mas as palavras saíram pesadas. Dona Catarina, os meus pais só se envergonhariam de mim se eu me mantivesse calada para que os outros roubassem a obra do meu pai, para que colocassem as joias da minha mãe no pescoço de quem destruiu a minha família e para que me mandassem baixar a cabeça em nome da vossa casa. A senhora chegou a dizer-me que, por não conseguir dar-lhe netos, eu não era digna de ser sua nora, pois eu hoje digo a verdade.
Nunca quis ter uma família que mede o valor de uma mulher pelo nível da submissão ou pela capacidade do útero. Todo o salão voltou a ficar em silêncio absoluto. Algumas senhoras olharam para mim com uma expressão diferente, não mais com curiosidade, mas com algo semelhante à compaixão e solidariedade oculta. Talvez nas suas vidas tivessem ouvido coisas idênticas, mas nem todas tiveram tempo, provas ou força suficiente para responder. A Vera começou subitamente a chorar, um pranto baixo para parecer uma vítima, mas alto o suficiente para que quem estivesse por perto ouvisse. Passou a mão pela cara para limpar as lágrimas e disse engasgada: Maria, eu não sabia que o colar era da tua mãe. A mãe Catarina disse que era uma prenda de casamento da família, e quanto à empresa, eu só segui as instruções do Hugo, não me meti em nada. Se estás chateada com ele, compreendo, mas não me envolvas nisto. O Hugo olhou para a Vera com uma expressão entre a surpresa e a mágoa, pois, de certo, não esperava que a mulher que há minutos lhe dera a mão com promessas de amor eterno tentasse agora afastar-se dele em frente a toda a gente. Mas a mim não me surpreendeu. A Vera era do tipo de pessoa que vira, conforme sopra, o vento. Ela nunca amou mais o Hugo do que a posição que o Hugo lhe prometera. Quando essa cadeira começou a arder, o primeiro instinto dela foi tirar de lá o rabo. Olhei para a Vera, sem pesar as palavras. Podes dizer que não sabias de quem era o colar, mas não podes dizer que não sabias de onde vinham os projetos da empresa que está no teu nome. Nos últimos 3 meses, assinaste 7 documentos de transferência dos direitos de exploração e design. Em 2 deles, referia-se explicitamente que os dados provinham do meu antigo departamento técnico. A tua assinatura está lá. O carimbo da tua empresa está lá. Não és nenhuma criança para dizer que não sabias e o assunto acabar aí. O rosto da Vera ficou sem um pingo de sangue. Olhou em redor e notou que algumas pequenas câmaras de jornalistas de economia tinham começado a gravar. No início, tinham sido convidados para cobrir um casamento luxuoso, mas agora tinham nas mãos uma história muitíssimo maior. E nenhum profissional dos media iria desperdiçar imagens de uma noiva acusada de usurpação de direitos de autor no meio da própria festa. Exatamente nessa altura, o telemóvel do Hugo começou a tocar sem parar. Ele olhou para o ecrã e a sua cara ficou cada vez pior. Não precisei de ver para adivinhar que devia ser do departamento financeiro, dos acionistas, das pessoas que receberam os dados nos seus e-mails e estavam a entrar em pânico. O Hugo rejeitou uma chamada, outra a seguir. Finalmente berrou com o assistente: vai, lá fora, dizer à equipa técnica e aos seguranças para cortarem a luz do salão todo. O assistente ainda nem tinha começado a correr quando o Samuel, vindo dos bastidores do palco, saiu na companhia de 2 especialistas em direito da equipa do Dr. Joaquim. Ele não falou muito, limitou-se a mostrar ao gerente do hotel uma ordem de arresto legal de dados, a fim de proteger uma investigação civil e criminal. O gerente leu o papel na diagonal, empalideceu e fez imediatamente um sinal aos seguranças para não intervirem. Num lugar de luxo, mais do que ninguém. Sabe-se que ofender um grande cliente ainda tem conserto, mas destruir provas seladas por advogados é o caminho mais curto para sarilhos judiciais graves. Ao ver isso, o Hugo perdeu de vez o controlo. Desceu do palco, foi direto a mim, com os olhos injetados de fúria. Tu tinhas isto tudo planeado, não era? Desde manhã cedo, quando assinamos o divórcio, que esperavas por este momento, não é? Eu não recuei, não desde manhã cedo, desde o dia em que apagaste o meu nome do primeiro projeto. Aquela resposta fê-lo travar a fundo. Olhei bem nos seus olhos e, por uma fração de segundo, vi lá um verdadeiro medo. Talvez só nessa altura é que o Hugo tivesse percebido que a mulher que ele tratara como uma sombra em casa
Durante os últimos 5 anos, não tinha estado a dormir. Eu limitara-me a recordar em silêncio cada momento, cada selo, cada ficheiro de dados e cada frase desdenhosa que ele atirava, julgando que eu não tinha saída. Ele achava que eu aguentava por fraqueza, mas certas pessoas ficam caladas não por não saberem contra-atacar, mas porque esperam o momento exato em que a resposta deixa de ser emoção e passa a ser prova. A dona Catarina levou subitamente a mão ao peito e caiu sentada na cadeira. Hugo correu a ampará-la, olhando para a porta com vontade de fugir dali. Mas ele ainda estava à minha frente, a respiração pesada, a baixar a voz de modo a que só eu ouvisse. Maria, tenha em consideração o nosso casamento. Para com isto, por favor, pago-te o dinheiro, devolvo o colar. Fica com o apartamento se quiseres, diz só a toda, a gente que foi um mal-entendido. Olhei para ele e, inesperadamente, senti um enorme vazio por dentro. Acaba-se por descobrir que quando alguém que nos feriu muito cede por fim, a sensação não é tão reconfortante como se imaginava. Há apenas um cansaço muito profundo, como quem fita uma casa de tal modo podre que já nem vale a pena restaurar. Hugo, disse eu baixinho, ainda achas que tudo se compra. Mas a honra do meu pai, a segurança das construções lá fora e os anos da minha juventude. Não, tens dinheiro que chegue para os comprar. No mesmo instante, o ecrã passou para a última página do primeiro bloco da apresentação. Apareceu uma frase bastante clara. O pedido para congelamento dos bens conexos e suspensão de negociação das ações do Grupo Vanguarda foi aceite. O Hugo leu aquilo. Os lábios moveram-se, mas o som não saiu. O seu telemóvel tocou novamente. Desta vez, era o nome do diretor financeiro que aparecia. Ele atendeu. E ao fim de escassos 10 segundos ficou hirto. Não consegui ouvir a voz do outro lado, mas reparei quando o telemóvel lhe escapou das mãos, caindo no mármore frio. Olhou para mim de rosto esbranquiçado, e pela primeira vez em 5 anos, não me chamou com voz autoritária. Falou com a voz rouca de um homem que ia perder tudo. Maria, as contas da empresa foram bloqueadas. A frase caiu no meio do salão como um copo de vidro estilhaçado, sem estrépito ou estrondo, mas quebrando de vez todo o verniz reluzente na cara dele, destruindo também o ar descontraído da dona Catarina, roubando também o falso sorriso da Vera e limpando os elogios dos convidados que pairavam no ar minutos e antes. O casamento ainda tinha as flores, as luzes e as mesas fartas, mas a partir desse momento já não era onde se iniciava um matrimônio. Passava a ser o local onde todos testemunhavam a queda indireta de uma família outrora imponente. O Hugo curvou-se para apanhar o telemóvel. A sua mão tremia de tal forma que o ecrã piscava continuamente. A chamada do diretor financeiro aparecia, alternando com mensagens de acionistas, bancos, subempreiteiros e com as das mesmas pessoas que antes o chamavam amigavelmente pelo nome. Eu observava-o tentar ligar de volta com os lábios secos, forçando-se a engolir em seco repetidamente. Mesmo sem altifalante, adivinhei os relatórios apressados sobre o bloqueio de transações, pagamentos retidos e os contratos que os parceiros agora exigiam reavaliar. Para uma empresa de construção que vivia do fluxo de caixa, as contas bloqueadas eram o mesmo que sufocar os vasos sanguíneos. Sem ajuda, começaria a asfixiar. A dona Catarina não percebia todos aqueles termos financeiros, mas compreendeu que o dinheiro estava trancado. A mulher que passara a vida habituada a usar o dinheiro para mandar e o estatuto para obrigar os outros a curvarem-se, levantou-se agora como alguém que acabara de levar uma bofetada na cara. Virou-se para Hugo com a voz trêmula. O que é que estás a dizer? Que contas? Foram bloqueadas? Da empresa ou da família? Explica-me direito, Hugo.
Ele não respondeu de imediato. Apenas me fixou com um olhar que misturava raiva, pânico e uma pontinha de incredulidade. Talvez ele ainda não quisesse aceitar que quem lhe estava a fazer aquilo era eu, a esposa que o esperara com a comida a arrefecer, que lhe ajeitava a gravata silenciosamente antes das reuniões, que fora destratada pela mãe até lhe ficarem os olhos vermelhos, e que continuara de cabeça baixa chamando-lhe de mãe. Na ideia dele, eu só devia ser capaz de chorar, entristecer e pedir, mas nunca de me erguer e utilizar friamente a lei e os números para o encurralar. Maria, disse com voz arrastada, estás mesmo disposta a destruir-me até ao puno. Fim? Ao ouvir isto, já nem um pequeno incômodo senti. Não, Hugo, só te estou a entregar o resultado das tuas próprias ações. A Vera, de pé nas costas dele, tinha a cara lívida, mas o instinto de sobrevivência era muito mais célere que o medo. Desatou o colar de diamantes, acercou-se de mim com ele entre as mãos, como quem tenta devolver um objeto a escaldar. Maria, se a joia é da tua mãe, eu devolvo-te. Acredita que não sabia. Pelo amor de Deus, não me mistures nisto e na empresa. Eu contemplei o colar, a faiscar aos reflexos das luzes, bonito como a minha mãe. O envergara noutra foto familiar. Todavia, nas mãos daquela mulher, via-se apenas como um mudo ultraje. Não lhe o tirei logo. Fitei os olhos úmidos da Vera e murmurei. Tu não estás a devolver porque tens remorsos. Estás a devolvê-lo porque sentes medo. A Vera vacilou. Não fales assim. Eu também sou mulher. Só amei o Hugo, mas desconheço as histórias por trás disto tudo. Mentira. Redargui. Não o amava só a ele. Amavas a cadeira de mulher de presidente, as ações do ateliê de design, a fama na imprensa e o colar que acreditaste ser a entrada na família Castelo. Pode ser gananciosa, mas não te faças agora passar por inocente. A Vera ficou gelada, com as duas mãos erguidas diante de mim, com o colar de diamantes. Soube a partir dali que ela abandonara a mesma trincheira que o Hugo. Tratava de safar-se e de garantir que quem estava do seu lado iria à água primeiro para salvar o seu pescoço. Assistindo à cena, a dona Catarina endoideceu. Lançou-se sobre a Vera para lhe arrancar o colar e enfiou-o de encontro ao seu peito. Replicou de forma aguda. Nada feito. É bem da nossa casa. O enxoval do dia em que entraste na nossa família também é da família. Eu guardei-o nos últimos 5 anos. Pensas que podes vir exigi-lo como se fosse teu? Virei-me de lado para o Samuel. Compreendendo o gesto, ele passou-me um papel muito fino. Retirei o testamento da minha mãe e o documento de depósito, apontando diretamente a rúbrica que a dona Catarina assinara no campo da guarda, temporária. Coloquei-o em cima de uma mesa ao pé dela. Senhora dona Catarina, a senhora rubricou como quem guarda e não como quem recebeu. Repliquei-lhe, ao longo dos últimos 5 anos não aguentei por estar esquecida, mas sim para ver no final o quanto das coisas dos outros a senhora pretendia meter no bolso. A dona Catarina olhou para a sua própria assinatura, o rosto alterando-se em contínuas tonalidades. Alguns sentados por perto ouviram, ecoou o suspiro de alguém e uns quantos vozerios sobre como a família Castelo exagerara na ganância. Embora essas frases não fossem muito altas, pareciam repetidas, chapadas para a dona Catarina, que passou a sua vida a resguardar o estatuto familiar muito acima dos afetos sanguíneos, para no fim ser desmascarada e humilhada num casamento do filho. Foi quando Hugo puxou pelo documento e a machucou-o. Chega, Maria. Achas que processas e pronto. Mas os ficheiros e e-mails partilhados, a senhora pensa que, a safã de tudo o que lhe pode acontecer, não há que o doutor Joaquim te apoiará para o resto da vida. Nesse preciso momento, as portas do salão franquearam-se. Entrou o doutor
Joaquim. Vestia um fato escuro, com cabelos grisalhos e passada demorada, mas firme. Vinham atrás dele 2 associados do escritório e um perito que trazia uma maleta de provas seladas. O ambiente, em surdina, imobilizou-se. O doutor Joaquim parou e mediu-me primeiro, não como um advogado, mas como o tio olharia para a sobrinha que presenciou a crescer em imensa dor. Maria, estás bem? O único comentário da boca dele bloqueou-me um momento a garganta. Pela primeira vez desde de manhã, engoli os insultos, chantagens e ameaças. Não fraquejei por nada disso, porém a pergunta, comovidamente fraterna, foi a primeira brecha em mim. Abanei a cabeça. Sim, estou. O doutor Joaquim voltou-se para o Hugo e, com o tom não demasiadamente forte, esclareceu sem falhas. Senhor Hugo Castelo, torno a reiterar-lhe que os ficheiros transmitidos neste recinto apenas não constituem quebra de confidencialidade criminal. O remanescente das provas foram reencaminhadas de forma legal a quem de direito, para as instâncias judiciais. No caso do senhor, ameaçar a minha cliente. Outra vez, agiremos e formularemos acusação sobre crime de coação e intimidação de testemunhas perante a investigação. A Hugo as palavras não saíram. Mediu o doutor Joaquim e depois fitei-o com o mais indubitável indício de impotência que alguma vez se atrevera a encarar. Toda sua vida habituado ao dinheiro para constranger, ao uso do nome da mãe e dos vínculos afetivos para forçar as respostas. E agora, ali, confrontado pela lei, perante o banco, pelas objetivas da imprensa e o escrutínio judiciário, todas aquelas valias perderam repentinamente significado. Exatamente aí apareceu, apressado, o gerente com outros funcionários e desabafou para o Hugo. Senhor Hugo Castelo, as operadoras das festas acabam de comunicar-nos que as remessas não serão fornecidas. Suspenderam agora a adega de vinhos, porque os encargos e orçamentos encontram-se travados. A dita frase assemelhou-se ao último golpe sobre a falsa pompa do banquete. Todos começaram a pôr-se em pé. Um grupo retirou-se na surdina das mesas, saudando com uma formalidade desconcertante ou mesmo exibindo um retraimento imediato. Surgiram as fileiras de mesas vácuas na grandiosa recessão que simulavam enormes falhas no trajo ostentoso do vestido de núpcias. A Vera atentou de chofre ao espetáculo, despiu o seu anel sem hesitar e deitou-o numa mesa vazia. O Hugo aterrou desolado. Vera, o que vais fazer? A Vera enxugou a lágrima e expressou com total rigidez. Hugo, é de meu dever recorrer aos advogados dos meus pais. Damos por suspenso o cerimonial de hoje. A dona Catarina desfez-se em histeria. Vera, filha, não abandones o Hugo assim, de repente. Serás minha nora. A Vera olhou a de Catarina e, sem rasto de cumplicidade, afirmou: nunca registramos o termo no registro civil. Do prisma legal, eu não sou sua nora. O golpe certeiro retirou a dona Catarina até o menor alento para prosseguir, tombou como se lhe extirpassem a coluna vertebral. Por seu turno, Hugo via na Vera um espanto inexplicável de quem foi lançado no abismo frente às demais centenas de acompanhantes na sua recém-traída e sonhada lua de mel. Fiquei rente do doutor Joaquim sem alegrar-me com essa humilhação, mas percebi um padrão perene e óbvio. Os vínculos cimentados pelo dinheiro esfumam-se logo à mesma proporção. Após lutar em reter 5 anos na estância, familiar uma ligação despida de humanidade, compreendi por derradeiro a necessidade real da retirada. Se persistisse, seria para esquecer as sobras de caridade em quem restou para se manter. Hugo cravou os olhos banhados em mim numa expressão vermelha, arrojada com rancor e desfeita. Ganhastes, Maria, estás saciada. Oscilei vagarosamente a testa. Ainda não, Hugo. Não precisava vencer-te.
Tenciono unicamente ver a lei imposta aos seus devidos fins. À porta externa soou distante uma sirene policial. O doutor Joaquim apontou aos ecrãs e comunicou, baixinho para eu me escutar. Maria, chegaram agentes da Prendo, Polícia Judiciária. Ao reterem essas palavras, Hugo transfigurou-se de forma pálida, impossível de velar pelo palco, escondeu a sua própria ruína. O tropear do lado externo da galeria aproximou-se sucessivamente e a turba dos parceiros cindiu o largo a passo lesto ao corredor vazio. De novo, calaram-se as sussurradas confidências dos empreendedores que antes apostaram na iminente rentabilidade de Castelo e do grupo. Sabiam por instinto de classe que os procuradores que agora intercediam transmutariam tudo o que existia fora dos processos civis até ao limite de fechar a cela penal, impedindo salvaguardar a influência num punhado de contactos à margem das condenações correntes. Hugo quedava ali estacado, enquanto via despencar às portas o seu telemóvel ao chão ainda fulgente. Não tornou a erguer, Lu na sua própria fobia da sucessiva chantagem, onde já percebera estar no limiar, e de ter fracassado o negócio até ao pântano que exalava da imobilização judicial. O véu e o arrastado da seda nupcial aprisionava já a exausta Vera entre fugir a passos ligeiros nas lajes ríspidas, transparecendo as mazelas da ansiosa impunidade da falhada ascensão. Pelas cadeiras, as mãos de Dona Catarina debatem-se em tremores convulsivos. Isto é uma burla inaceitável. Ao fim de 50 anos, o grupo vanguarda da nossa família será objeto de acusações mesquinhas. Hugo liga logo para o diretor do ponto. Conselho. Avisa o doutor Fernandes e traz todos do teu banco. Liga logo. Hugo obedeceu a Dona Catarina para redarguir entre uma surda paralisia mental. Mãe, cala a boca. Pela primeira altura em sua vida, Hugo afrontara a Dona Catarina de total rendição. Ele, o exultado rebento, empenhado a elevar o clã com uma herança que exalaria ao alto de Castelo até a ruína total do seu esvaziamento social e profissional. Dona Catarina mantivera também aquela ascendência perversa, ditara a submissão, ditando a cor dos móveis ou do penteado, para que eu baixasse o focinho face aos mandados, privando qualquer dignidade autônoma até a ruína, ser-lhe entregue, onde agora esbracejava numa penúria pela desculpa no lugar que era despojado ante os inspetores. Os investigadores transpuseram as alas acompanhados dos encarregues hoteleiros, sem distúrbios sonoros, e foram ter no centro da galeria, interceptando em frente, alvo esperado. O senhor Hugo Castelo, o inspetor, dirigiu as declarações sem hesitação. Iremos convidar a prestação no âmbito criminal, num leque probatório, afeto à apropriação indevida dos valores de grupo e da evasão e da contabilidade fiscal encarregada ao caso. Pedimos coordenação voluntária à diligência em local judiciário próprio. O espaço suspendeu todo o alento. Hugo soltou a risada estrangulada sem emitir o fôlego real. Estão nalgum devaneio. Na comemoração da nossa união podíamos prosseguir por intermédio dos meus mandatários, já amanhã. O agente prosseguira hirto. Dispomos o dever explícito e de ordem judicial com as presenças dos peritos judiciais do Estado. Preste-nos já o seu depoimento cooperante neste espaço perante. O doutor Joaquim ao lado admoestara-me suave. Maria, sem acrescentares algo mais, delega tudo pela lei no instante seguinte. Abanei afirmativamente. O intuito derradeiro de desabafos tornara o fim das evidências na mais perita condenação, ao calar todo o remorso alheio na mais atempada entrega legal. Ao mirar aquele homem outrora esposo, onde ajoelhados fizemos os votos, ali desvelado de falsas fachadas do nosso casamento, na fria omissão aos meus deveres,
sem o consolo de pão quente, num telefonema rejeitado à calada na mesma hora em que subtilmente assinara por detrás as provas. Das minhas manhãs em choro nas provas, pregações ao facto de não ter procriado que não cessavam de espicaçar a dona Catarina. Hugo quedava agora imolado num degredo absoluto sem qualquer intervenção, e na retaguarda disparou Vera, aterrorizada. Perdão. Eu recuso a direção desta mesma gestão de financiamento do ateliê, nem na partilha do capital das ações, atribuídas por ele próprio à minha revelia. Afirmo total ignorância nos trâmites do departamento, submetida ao dolo, nos SMS do próprio e da sua secretaria em proveito para tal. Apresentarei todas as cópias da autoria própria. Olhar em pedaços do noivo voltar a resvalar ali. Vera, que dizes? Vera, ignorou por remorsos o afeto prometido. Exponho a integridade da verdade e da exclusão à revelia sem participar do seu erro civil ou legal. É impossível penalizar da incógnita desta fraude financeira. Mirei Vera, despojada das suas Porsche, misericórdia. A noiva sem remorso alheio só ansiava ao trono sem o rei deposto. Ao incendiarem a base, soltaria ao resgate a capa para pular de margem, num golpe sem dor pela traição final, que lhe valesse a ruína da mesma casa, a quer. Dona Catarina urrou e de pronto segurou do braço as autoridades à base do desespero e pranto histérico. Impossível levar o dono do grupo. Presidente, amado pela família, detém dezenas e centenas dos que dele comem em casa desta, nação inteira. A difamação perpetrada nos relatórios é das artes falsas urdidas e ardilosas contra ele, desta infame rapariga. É a desavergonhada nora e que deveríeis dar prisão. O inspetor desviara docemente das luvas trêmulas. Acalme, a voz, a queixa ser-lhe, a permitida com o competente fundamento com trâmite à ordem sem obstruir justiça. Dirigiu as pupilas escarlates na aflição. Maria, por tudo, desdize da farsa. Pela honra, exprime a mãe que desculpe por tudo. Por imploração te peço. Hugo é teu, esposo na memória, e a mim meu único sangue, filho querido. Requer o meu colar. Toma todo em restituição plena. A prolação na boca calou qualquer apelo materno em mim. No período por 5 anos ao lado, chamou e humilhou a vontade cega no aparente vínculo no altar, mas nem fui tida o ser que valeu mais de procriar. Ali ajoelhava-se aos gemidos, sem sentido perante as leis, desumanizadas que exigiram em clamor aos trâmites, sem um apelo possível face ao colapso provado à mesma família arrogante. Na mais fria condenação redargui, Senhora Dona Catarina, a mim não coube o seu amor ou qualquer dever, em virtude do progenitor das criações, o qual usurpastes dele, eu não retribua os apelos que lhe retiram sem honra ao espólio final da sua filha, face aos defuntos que vos chamariam face à perseguição deste. Dona Catarina desdobrara nos trejeitos a desolação, o silêncio trancado ao filho da vida dela. E, na frialdade, o som de Hugo abriu do seu peito numa estrangulada agonia letal. Ele olhava sem as falsidades, na desfeita arrogância, sem disfarce nítido e na prostração do limite. Querias me odiar assim, passados os 5 anos apenas para chegares a esta data. Sorri com escassas reticências a indagar o pífio amargor a si próprio, de modo algum. Dediquei 1 ano, em virtude para uma lealdade à esposa, que prometi em respeito de marido, sem culpa. O 2. Guerro lutei nas defesas da família perante a desgraça incipiente. O 3. De Moura iniciei no plano por meu salvamento moral para o que persegues na usurpação do meu direito. No 4. Bero, criei o limite sem provas, mas no 5. Guerro, ativei todas pelas vias para o veredicto legal e a revelação nítida
perante todas. O teu final não deve dar vingança às mentiras no que caíste. A ruína está à conta e o fardo aos próprios planos executados nas origens do golpe. A frase varreu-lhe da tez aos lábios da mesma fraqueza exaurida e apática. Ali viu que por cada ato na infâmia da mesma traição da consorte, ele pagou em silêncio de dor por suportar, mas para não o ser, sem culpa nos ditos que ressoavam em condenação fatal. Ele desatou no próprio degrau a condenação. Por favor, senhor. O inspetor impelira ao braço. E ele a tudo olhara no rasto as pálidas fileiras, nos ecrãs e perante Vera, sem mais consolação, sem mais apelos, e na Catarina, entre o soluço aos prantos. Sem sequer os alentos, passava eu a tempestade desalmada por entre todo esse naufrágio sem alento moral. Na impunidade dos arrogantes, sem misericórdia, e aos pálidos espetros ao chão no exausto palco das suas promessas irreais. A prostração total era-lhe devolvida, até vergar aos polícias despojados de apelos e das graças, e antes da sua imersão em desespero derradeiro, retrocedeu por nós. Se acaso nesse passado eu não roubasse do espólio dele, seríamos no desfecho, afinal ainda casal nesta fase da vida em união de família. Pausou na imobilidade silenciosa, num longo intervalo antes. A ser possível do passado ao afeto, não estaria perante ti com as denúncias judiciais, perante ti, perante as nossas faces na presente fase, a ditar o teu julgamento penal. Mas jamais estaríamos aqui perante o palco desta farsa trágica. Acalmou no derradeiro passo da desfeita cena de glórias dissipadas pelo som perante os corredores, sem mais eco da sala do julgamento social e da derrapagem deserta num palácio outrora real. E a sombra esparramada sumiu na gélida e fria rocha no abandono, e as portas fecharam a escuridão de Hugo, sem o eco da turba da festividade. Ao chão prostra a senhora Catarina. O colar nos laços, ao peito jaz, Vera de véu, inanimado da farsa. E as luzes arrefecem no diamante que apalpo devolvido pelo advogado de novo, sem sentir calor, sem amor. Apenas resgato os resíduos nas provas aos frios diamantes. Sinto nas palmas o passado restaurado que restitui à minha alma a tranquilidade da pertença da saudade materna, face ao luto passado e presente devolvido. Ao meu lado olhou-me sereno o tio, o doutor Joaquim. Vamos aos teus para regressar à casa. Num suspiro, observei na solidão o ecrã silenciado, sem música das núpcias, sem as orquídeas, e ao desfalecer frio ao ambiente do hotel, recusei de leve, tio, ainda resta a herança, o acervo às pastas no meu apartamento, por retirar aos roubos que ocultaram. Estava alerta da próxima contenda judicial, com as armadilhas finais pelo ex-apartamento, que seria do pior segredo a devassar face às manobras para encobrir. Saída ao ar limpo e livre, sem sombras pela noite, fitei da marginal ribeirinha, sob o espelho de breu do Tejo sereno. Lisboa ficara como dantes, sem registro, abalos no rio da falência do império e do divórcio mediático, a vida das ruelas, sem cessar num sem fim até a escuridão da cidade, não apagou, e aos jantares, a jantares a partilhar, e dos beijos no asfalto e nas noites, e na vida alheia, com indiferença, nos desígnios, aos pesares das horas da mesma morte, noutras ruas, para os transeuntes indiferentes do luto, nos que restam sob as noites. Porém eu estaria a vida rasgada perante os trilhos, entre dois abismos da redenção, aos traumas no alívio de quem recusa, viver entre o calvário imposto ou o esquecimento final do luto de outrora sem fugas. No conforto ao banco daquele veículo no trânsito, o doutor Joaquim não ousara inquirição nas emoções.
Pelo documento apreendido por reclusão, ele sabe nos meus remorsos e das desculpas de outrora, onde apenas no regresso de dor, sem fuga, ao abismo, encorajará a justiça total. Após longa viagem, expressou calmo, essa tua pasta nas tuas documentações, mesmo nos escombros do grupo, é teus espólios, independentes a tua prova na base e perante os factos. No entanto, prevejo ações da mãe do Hugo e de eventuais desfalques a que teremos penalizar a queima-roupa e impedir aos eventuais espólios a tua base original a revelia sem escusas na desapropriação. Confirmei as suspeitas no meu olhar sereno. Na casa ficam lixos de bens irrelevantes por deitar, exceto as rascunhadas pautas do meu pai. Esse o meu pavor que queimem, as minhas pastas perdidas, que do luto não esqueço. No pensamento dele, recordei a palma cálida nas linhas mestras perante a construção e no meu ensinamento. Se estivesses, neste trajeto, vivendo em moradias deste desenho, serias resguardada face aos abalos à revelia e à crença no traço técnico, ao não desiludir sem falhas os lares do futuro e nos resguardos de obras. Ao uso doloso das peças, pelo lucro nos extratos, percebi perante Hugo por falsificações de projeto, sem segurança na farsa, por poupanças, no pão do roubo da habitação ribeirinha, que a morte ditaria, e o meu luto sem o esquecimento final da missão deixada. À frente no apartamento, o porteiro perante os nossos passos depara o ar, cauteloso, sob a desconfiança de recepcionista à vigília da mudança. Ao doutor D. Maria afirma o arrombamento e na recolha pela SRA, Dona Catarina, as encomendas em ordens dadas pelo Hugo do desfecho do processo civil de bens, com os códigos e ordens expressas que retiraram. Arquejei por aflição. Ficaram acima os demais? Sim, no corredor com volumes. A aflição foi-me iminente ao elevador sem espera, ao pulo sem as hesitações, na retaguarda o perito e na ascensão dos andares eu temia, a respiração ao peito abafada nas dúvidas da exaustão a pavor da queima, perante a revelia do luto, ao rasgar do legado de meu pai perante todos os receios em que me mantinha impávida na ruína e que temia a minha essência por herança filial, ali sob ataque, e nos andares descerrados, da passagem fria, ouvi conversas acalada pelo desmanchar. Ao porta aberta nos volumes revirados, vi 3 figurantes e na frente D. Fátima na confiança, perante o Hugo ao desmando, ao comando aos arrumos do serviço do seu feudo, ao mandar da patroa por eliminação ao papel irrelevante. Das pautas de rascunhos, despachem tudo à arrecadação ao lixo, as papeladas aos contentores, exibi na raiva ao tom do gelo, ao olhar de D. Fátima que ali revirava na impunidade dos meus arquivos, e que ao estupefacto susto recuou na surdina aos desdenhos perante a ruína alheia, com sobranceria à patroa na queda, iminente. A patroa Catarina mandou. És agora o estranho nesta alçada dos meus senhores por ordens da D. Catarina. O meu silêncio perpassou sem abalo. O doutor erguera a notificação sem escusa à advertência perante toda a ação, sob aviso por arrombamento e descaminho civil, a desígnio de infração, as ações ao foro penal, sem retirar de parte nada, sem registros provados. O terror nos 3 sujeitos paralisa os contentores ao chão, sob os ditos a calar do desaire legal e na recusa perante a inspeção. Mas no centro do aposento, as pautas ao ar e da minha estante o rombo na fechadura de pautas perante o acervo do pai espalhou na base do chão. Ao colher das anotações, constatei no vácuo de toda a minha essência o processo capa verde. Estava desaparecido sem rasto. Das investigações patentes que Hugo almejara na revelia de tudo,
face à revelia de lucros que recusara de antemão perante todos. E a voz esganiçada ao temor perante o desfalque, gritei em plenos pulmões a D. Fátima sobre o desaparecimento das mesmas. Da revelia ao descaro, exigi sem o bonto dores, tremor aos medos da raiva. É o espólio. Do sumiço daquelas anotações são a quebra penal na impunidade da Vossa Senhora, sem fuga aos processos que assumem. E na surpresa no engasgo da mentira, recuou para relatar que horas pretéritas os rapazes retiraram por desígnio da gestão de Cai Min, vanguarda. No escrutínio, sem falhas nas imagens das câmaras, e aos guardas a reter das provas do espólio, eu temi pelas pautas na calada perante as trevas. Mensagem nova, sem nome, no anonimato ao SMS, no ecrã, com a capa verde, numa viatura e a chantagem nítida. Para as provas, ruma sem apelos, a calada, sem as polícias ao armazém da margem sul, ao breu final, sozinha. As unhas a calcar, no aperto a pavor da farsa perante a vida. No instante em que o meu destino, daquela noitada, tomou as rédeas mais perigosas do abismo escuro da farsa que se adensara, o doutor em ansiedade, mas sem as interrupções para proibir do confronto ciente da capa verde na vida, pela denúncia face ao crime e da audácia criminosa, e das falhas no material para a ruína no grupo, e das falsidades sem mais rasto, apontara a viatura e aos detidos a localização por margem sul. Era da desativada zona sem licença, sob pendências da zona de Loures. Recordei, por indicação da avaliação do Hugo, a qualidade nas chuvas de amostras de alicerce da minha avaliação, as fraudes às bases do falso lucro, a área na desolação ideal ao esconderijo de ameaças e perseguição e das falsidades que temia perante todos os receios no meu instinto na falha moral. Disposições do advogado sem fuga. O plano da incursão em proteção pelo emissor, sonoro escondido, sem as falhas do risco letal perante as patentes. Na tua aproximação ao recuar da ação, na recolha das provas sem risco real. O meu olhar sem pavor ciente do legado. Na redenção por mim a busca do meu pavor para o arrastar da verdade. A partida da missão, nos pormenores ocultos de rádio, das viaturas da autoridade e da polícia, à espera nos meandros na caça ao criminoso. Saí de Lisboa da Luzes aos matos ermos e aos portões enferrujados, sob proferdeis, a chuva gélida da umidade noturna na desolação sem regresso de velhas estradas. A mensagem que exigira o obediência das pautas. A revelia sem escusas na disfarçatez da vida nas falhas do poder sem freio. Ao descer de novo nas escusas das regras para as portas nas traças, sem restrições que me exigiram, desde a boa, nora ou a esposa, ao dispor para se silenciar. As ordens que recusei, e na bravura da farsa sem freio, para não curvar e não recuar em vão, e por mais tempo, aquela desordem de quem perde no império da tirania. Surgira das trevas e aos breus, viatura parada, sem luz do baú, o rosto revelado nas traições de sombra. Era o David, assistente cérebro das encenações de Hugo, as assinaturas espúrias na desordem moral do escrúpulo desfeito perante a falsidade, as falhas no império. Sem recuar da raiva às provas. Ele sorriu nas falhas do desprezo às sobras dos espólios. Calma a revelia de quem canta do Hugo nas cadeias. Tu em fúria pelos rascunhos velhos. A capa na carrinha estava, meu batimento saltou, mas estacou o braço de David nas mesmas provas da revelia. A disfarçatez abriu da chácara a matriarca no desespero do pranto e do império da glória na ruína, que restara nas suas fúrias a minha insolência face, as perdas dos proveitos de vanguarda. Dona Catarina, a revelia não a terás,
a pasta a deitar por ruína perante as denúncias, serás ao afundar nas obras em que tu mesma aprovaste aos projetos e da revelia, sem dugado e defesa de inocência à morte, que terás por queda na desgraça do grupo, a cilada, perversa e espúria do perdão ou da mentira, para eu assumir a morte da mesma, culpa perante os arguidos que seríamos, na denúncia clara perante as policias, ao micro, em direto. Aticei na questão, ao invés do medo. Reconhece o desfalque que propôs em provas que me encobre na confissão aos peritos. Dona Catarina e o David, na mesma calada em pavor e ao abismo, recuou a evidência em sua traição perante as polícias nos meandros, do rasto à quebra da confissão do encobrimento aos acervos na minha denúncia, no mesmo abismo, a mentira no crime, confessada ali por chantagear da corrupção e das mentiras nas atas. A falha final de Catarina, em gritos desordenados na impunidade, a exigir da aliança do império a David, sob amparo por lealdade do seu Hugo. A aliança que quebrou do desespero de traições e das denúncias ao despojar e incriminar nos lucros dos fundos ilícitos às desonras, no caixa paralela sem escrúpulos. David atirou na cara a Dona Catarina das falências do grupo, os subornos e as falsidades que os mesmos cobriram em falsificações. A denúncia que perante mim, da insolência, ao confessar nos meus registros, e a traição pela revelia, sem pagar, na cruz das suas artimanhas. O pânico de Catarina de ver tudo quebrado na traição sob confissão. As provas que exigira pela clemência da polícia, as vais, sirenes ligadas sem hesitação e aos detetives ao avanço sob a captura do armazém. Dona Catarina esvaiu a impunidade de vida a culpar a teia no meu plano, nas minhas mentiras. No final, sem recuar. Os volumes de pautas entregues por segurança e o suspiro final do rasto paterno nas páginas a resguardo sem fumo ou mentiras do desígnio e o aperto do meu coração no alívio de quem pranteia, sem dores na mesma calma, sem falhas perante todos, e dos cadernos nas provas das artimanhas do grupo em desfalque nas mortes. Um facto oculto que as páginas de apontamentos revelou nos meus olhos atônitos. Margem Sul, acidente na obra, pagamento a familiares de vítima. O coração faltou a bater e da pergunta ao ar. Que acidente de vítimas? E sob o arrependimento do medo, ele disse nas palavras cruas o luto. Miguel, estagiário e pupilo do meu pai, que detetara das alterações das massas, a que levou Serres Elibédio, corrupção de Hugo, que a perseguição à obra de Margem Sul vitimara pela calada do acosso à revelia da sua vida perante todos no lapso trágico. Fitei nas imagens as suas palavras doces e da mãe perante os meus lutos a ocultar do falso pranto a revelia nas prendas pecuniárias da morte. Os passos na fuga à ruína da traição, na morte que encobriu sem falha, e aos embustes, ao pranto perante mim, perante o meu pai na mesma ruína da alma, os falsos gestos perante todos que ali o embuste, destruir a face à revelia de Hugo. Catarina clamou que sem as confissões da vítima na extorsão, não restara a morte sem fuga. O confissão de assassino das mesmas vidas a provar na impunidade dos arrogantes sem limites, e que por si condenou ao veredicto na insolência face às perdas de provas. E nas carrinhas foram os detidos, sem a luz na calada, perante os abismos e a impunidade de uma morte, no seu encobrimento fátuo, perante as vidas na falsidade das mesmas vítimas, que clamara perdão às falhas que recusei da clemência do tardio apelo do falecido. Na viatura ao pranto, sem dores à saudade final, a doutor declarei na visita à mãe do Miguel que no luto diria de manhã na alva luz à sua família, não, pelo jornal, a denúncia das verdades na ruína, aos monstros de castelo, sem as máscaras de caridade.
De manhã, sob os alvores, cheguei à casa envelhecida de videiras. A mãe viúva do falecido acolheu os meus passos sem as dores nas mesmas rugas do tempo. Perante a minha súplica às desculpas por pranto, ela aceitou no limite da perda a dor do peito por morte aos engodos. Confessei nas palavras curtas das confissões aos assassinos da encenação de falhas, as denúncias de patentes no desfalque. No fim, sem choro, disse na sua intuição da morte as evidências dos passos corretos da sua alma perfeccionista do Miguel aos desígnios, na mesma falsidade ao engodo pelo dinheiro do silêncio. Chorei pelas culpas, as pautas, as desculpas da aliança de assassino por perdas sem dor. No seio de um abraço, curou do luto as feridas a redenção. O pranto abafou do limite sem recuo a vida que restaurou dos resíduos aos restos que Miguel guardou por mim nas desculpas e provas nos escombros. Um cartão oculto nas carcaças de bateria ao perito revelara as gravações a expor a confissão total no encobrimento dos crimes perante as mortes. E ao escutar, no processo, as manobras e a fala que encobriu perante mim no grupo, soube por mim que as vidas não as pagam com patentes ou dinheiros ao sangue de ruína, às traições. Sem perdão aos culpados da minha herança, aos lutos. Ao fim e na noite resgatei na minha antiga sala perante as luzes o resquício final de paz na joia, as pautas de capa, ao fim de casa, sem fugas ou ex-mulher, o da farsa. No amanhecer sem ruína da paz, no fim, na redenção das vítimas. 3 meses decorridos. Margem sul, nos pastos fluviais, as obras por escrutínio, perante o colapso nas avaliações do governo. E 80 milhões que resgatei em contas de fundos, não das festas, sem a fanfarra da ruína aos inimigos, apenas do silêncio ao luto perante a vida que alarga ao suspirar. Nas imprensas, o grupo em quedas, Hugo em reclusões ao Fórum Penal na fraude e ao encobrir os óbitos sem defesa, o David em cúmplice de penas às arguições em queda, sem absolvição, Vera nas penhoras sem glória por divórcios, Dona Catarina nas lágrimas de pavor, sem altivez da prepotência, a desculpar pela alma das mortes no apelo final por escrúpulo da vida nas provas, na visita derradeira a D, da mãe perante os lutos, as fumaças a glória de honra do filho limpa perante as mortes, e das heranças as bolsas ao Miguel, em nome de estudantes, no fundar de centros, Fundação Paz da engenharia nas minhas premissas, perante a citação de herança, a segurança, e não de chuva nos lares. Da paz que no fim as perdas nas cadeias, Hugo questionou se, ao retrocesso da vida, se a sua redenção de perdão me dava perdões no cativeiro. Que nos lutos as gavetas calei perante o fim de dores. A terra de Campo Raso, nos túmulos, nas dádivas, depus a capa nas pedras perante meus pais, na glória, o luto da paz que sem receios a mulher nas tempestades se afasta de quem nos usurpa, a honra no perdão, sem corromper as luzes. Nas palavras ao meu, doutor por SMS, ao nome a minha Fundação Paz, pelo fim de silêncio de noras e traições de gritos de quem submete os calados às vitórias sem as prisões. Nasceu nas terras rurais da noite a minha salvação das cinzas, nas frestas do alívio. A herança não fora nas centenas, mas o erguer sem grades na jaula ao fim das correntes. Caros ouvintes, a história termina aqui, nos ecos de uma vida de ruínas no casamento do falso Fausto. As heranças e os 80 milhões nas riquezas do mundo, sem honras, nada recompõe das almas do amor, no respeito ao calado e ao leal sem ceder nas falsidades de ambições que pesam a vida. Na nossa lição aos justos nas traições, o berço fátuo do ouro nos caixotes gélidos, na honra e a honra de pai, sem a ruína aos justos, no dever de lutar pela moral filial de quem limpa o fado das vidas alheias contra as farsas do egoísmo do poder.
em Hugo e de Catarina, no abismo, nas quedas das ambições, sem amor e a Vera do pranto. E a Maria, na recuperação nos dons a sua paz, face aos altares das homenagens à sua lida e, moral, filial, a face dos lutos. Ao amor da verdade na moral a nossa vida, não o pagam as recompensas. Na paz aos silêncios, aos perversos, o karma à terra, sem medo de ser fiel à verdade, pois a lei nas dores das justiças chega a tempo na nobreza aos seus puros de alma e de integridade face ao sol. Desejamos-vos da nossa parte uma paz, harmonia nas vossas habitações, com a honra para dormirmos e no descanso sem males perante as luzes calmas. Boa noite a todos.